Você acha que os contadores públicos estão se preparando para essa realidade? Em conversas aí com estudantes e veteranos, se é que assim a gente pode dizer, contadores, eu tenho percebido preocupação. Que sempre nos meus textos eu trago ali 3 pontos fundamentais. Vai ter uma pesquisa, vai ter números, às vezes vai ter ali uma palavra um pouco complexa, porque se aquele leitor estiver realmente interessado, ele vai buscar. O contador público, ele está ali, em muitos dos casos, escondido atrás da burocracia que as legislações trazem. Só que já vem aquele estigma da não valorização. E nessa da não valorização, o gestor acaba enxergando ele não como aquele guardião ali dos números, sabe? Acaba vendo como um escape para talvez uma justificativa de tomadas de decisão não corretas que aquele próprio gestor encontrou. E os próprios políticos governantes precisam entender a diferença entre política de Estado e política de governo. Chegamos, esse é o 9º episódio do RRCast. O nosso RRCast tem o grande propósito de ajudar você, contador, advogado, empresário. A nossa missão é equilibrar o jogo entre fisco e contribuinte, entre o fisco e cidadão, e nós, operadores da contabilidade, operadores do direito. E para isso a gente traz aqui uns convidados qualificados para entregar conhecimento e coisas de alto valor para você que está aqui assistindo o nosso podcast. Hoje vamos falar de um assunto extremamente relevante: gestão pública sob a ótica da contabilidade do cidadão. A frase desse episódio, todo episódio a gente já estamos aqui no 9º episódio, tem uma tradição de uma frase ligada ao nosso convidado. A frase que eu bolei para o nosso convidado hoje é bem legal. Inconformismo não é um sentimento ruim. Você pode transformar isso em combustível e, através da busca incessante por conhecimento, com maturidade suficiente para saber usar as palavras certas, você pode fazer a diferença na vida das pessoas através de textos e opiniões. Vou apresentar o nosso convidado aqui. O currículo dele deu 1 página, mas eu vou precisar resumir esse currículo aqui. O nosso convidado tem um portal na internet, Eco da Leitura. Ele publica artigos praticamente toda semana tem um artigo do nosso convidado lá nesse portal que chama Eco da Leitura. Esse nosso convidado é um esportista também, ele é praticante da corrida de rua com mais de X mil quilômetros. Eu coloquei X mil quilômetros aqui no roteiro, gente, porque eu não sei quantos mil quilômetros o nosso convidado já correu, depois nós vamos perguntar para ele, tá? Ele é pai, escritor e é meu amigo pessoal, que eu tenho a grande honra de trazer aqui e dizer que ele é meu amigo. Ele tá terminando o mestrado na FUCAP sobre contabilidade. Ele tem pós-graduação em contabilidade e finanças públicas. Ele tem pós-graduado também em contabilidade pública e controladoria governamental. Ele tem MBA em gestão de cidades. Ele é membro da Academia Mato Grossense de Ciências Contábeis, a AMACIC. Ele é membro do Instituto de Contadores do Brasil, ICBR. Ele foi conselheiro no CRC, coordenador de comissões do CRC. Ele participou da comissão do CRC sobre a proposta da profissão da regulamentação do contador público. Contador que trabalha na prefeitura, contador que trabalha no estado, contador que trabalha na União. O estado, a União e o município também tem contador, gente. Ele prestou assessoria para municípios, assessoria contábil para municípios do estado de Mato Grosso. Ele venceu o prêmio técnico científico da
AESIM, contador AESIM Tocantins. E ele é autor de um livro chamado 40 e poucos contos, o qual eu tenho autografado e vocês vão ficar na vontade. Ele é o nosso colega contador, corredor, pai, atleta, Clayton Cavalcante. Seja bem-vindo aqui no RRCast, Clayton. Olha, eu precisava falar esse currículo seu, Clayton, porque é assim, uma satisfação eu poder dizer que eu sou amigo de uma pessoa tão estudada, tão inteligente, que tem a coragem de publicar um texto. Raul, muito obrigado pelo convite, né? Você tomou quase todo o tempo da nossa entrevista aí falando o currículo. É claro que você aumentou, né? Com relação à quilometragem, eu vou ser franco, eu não sei te dizer quantos quilômetros já foram. Mas sabe? já foi mais de 1000? Já. Quantos anos faz que você corre? Esses aplicativos aí fornecem ali mais ou menos pra gente uma quilometragem, sabe? Uns 10 mil quilômetros. Tem uns 15 anos, já passou disso, né? 15 anos que você corre. Eu comecei a correr em 2013, 2014, e já te encontrava nas corridas. Eu comecei ali em 2010. Já tem 10 anos. Muda, né, a vida da gente. Prova disso é que o cabelo, né, como você vê, eu dei uma tirada que é pra ter um melhor resultado nos tempos, né? Deixa a gente mais leve. O meu tá aqui ainda. Mas é assim, você falou aí uma coisa importante, perguntou, né, a coragem que a gente tem para escrever. Primeiramente, a gente tem que ter mente e coração aberto, né? Aberto para crítica, porque às vezes a gente escreve e incomoda pessoas, né? Então, quando a gente recebe essa crítica, aí a gente entende que eu não satisfiz, se é que existe essa palavra, o leitor ou incomodei de alguma forma. E eu acho que o princípio de todo o crescimento é o questionamento. A gente não quer estar certo. Na verdade, a gente só evolui na hora que a gente erra, né? Eu me lembro dos bancos da academia, de quando eu estudava. Qual que é a única questão que você aprendeu na prova? A que você errou. Porque as outras você decorou. Infelizmente, o nosso sistema educacional é falho nesse ponto. Porque você só aprendeu mesmo que você errou. Porque se você teve a curiosidade de descobrir por que você errou, porque a maioria das pessoas nem tem essa curiosidade de descobrir por que errou, né? Eu sou não perfeccionista, mas eu quero saber por que eu errei. E nada melhor do que um comentário. Ou eu não gostei do seu artigo por causa disso. Criou um ponto de discussão. Você vai estudar aquilo ali, porque eu te conheço que você vai estudar aquilo ali. E eu que posto vídeo no YouTube, estamos aqui postando um podcast. As pessoas vão entrar ali, vão comentar. E a gente tem que sempre olhar isso com uma visão de crescimento. Eu acho que é espetacular essa sua visão. E aí, assim, a crítica às vezes vem a crítica do lado pessoal, né? E aí eu sempre, às vezes, rebato essas pessoas. Olha, é muito fácil você criticar aquilo que está pronto, né? Agora você debruçar, você com seus vídeos aí de alto impacto, que eu te sigo e tantos outros colegas seguem, e a gente debruçar para escrever alguma coisa, para depois sair aquele produto, né? Depois que está pronto é fácil. Mas para a gente montar aquilo... Se a pessoa for medrosa, ela apaga o texto umas 3 vezes, não apaga não? Várias vezes, eu tenho vários rascunhos. Eu pesquiso antes, você vai ver ali nos meus artigos, inclusive no livro lá que você tem, que sempre nos meus textos eu trago ali 3 pontos fundamentais. Vai ter uma pesquisa, vai ter números, às vezes vai ter ali uma palavra um pouco complexa, porque se aquele leitor estiver realmente interessado, ele vai buscar o sinônimo daquela palavra, vai buscar se realmente aquela fonte de informação é verdadeira ou válida, né? É transparência sempre. Ô Clayton, o nome do nosso episódio é Os Players da Vida e Sociedade. Olha os players. Cidadão, Estado, gestão pública. Você está diretamente ligado, trabalha com gestão pública há quantos anos? Já vai fazer 20 anos, sabe, Raul? 20 anos. Para ser mais exato, 22, né? Porque ali 2002, 2003, mais ou menos, saí da faculdade, trabalhei
pouco tempo com a contabilidade na iniciativa privada. E aí depois entrei em uma empresa aí que foi para mim uma escola, um berço, que eu aprendi na prática, inclusive, a contabilidade pública, sabe? E de lá para cá, apaixonei por essa área aí. Legal. E pra gente, veja, quem tá aqui no nosso podcast é contador de empresa, é contador privado, é advogado, o próprio empresário, o próprio cidadão tá aqui no nosso podcast, assistindo o podcast. Vamos tentar traduzir para eles, mostrar para eles a importância da contabilidade pública, porque eu percebo que as pessoas não conseguem ver esse papel. Eles não conseguem ver que a prefeitura não é só gastar dinheiro, tem que prestar contas. Que o Estado não é só gastar dinheiro, tem que prestar contas. Que existe uma contabilidade pública, existe uma ciência de números, o que é despesa, o que é orçamento, realizado, não realizado, como que funciona. Tenta traduzir isso aqui para nós, Clayton, e a importância da sociedade saber disso. A gente tem que ter em mente que a contabilidade é uma ciência, né, Raul? Já começa por aí. Se é uma ciência, não tem uma ciência contabilidade privada, não tem uma ciência contabilidade pública. O cerne da coisa, da contabilidade como ciência, é uma só. Ocorre que a gente vive, o nosso país principalmente, ele dá uma importância muito grande, olha o que eu falei, uma importância muito grande para a contabilidade privada e esquece ou não dá a importância devida para a contabilidade pública. Só que elas trabalham juntas, né? Enquanto está aí o contador público preocupado hoje aí com reforma tributária, não que o contador da área pública não esteja, o contador público ele está ali, em muitos dos casos, escondido atrás da burocracia que as legislações trazem. O contador público ele é extremamente guiado por 2 ou 3 leis ali, que diferente do contador privado é um pouco mais amplo. E aí eu entendo que nessa, dele estar ali um pouco policiado por essas leis, ele acaba não sendo tão protagonista como alguns contadores da área privada sabe? Então essa aí acho que a grande diferença, que aí a sociedade acaba enxergando. A sociedade enxerga o grande contador profissional, renomado, empresário contábil, grande aí, né? Seja de escritórios ou das Big Four da vida, e esquece lá do contador que gere, olha só, e administra e às vezes orienta a nossa riqueza. A riqueza minha como munícipe e a sua também. O empresário, Clayton, e eu quero detalhar isso, eu quero aprofundar aqui, vou escavar esse contexto, porque é importante o público aqui do RRCast entender. Mas olha, o empresário ele procura aí o contador constantemente. Olha, Raul, vamos planejar. Raul, vamos pensar o que vamos fazer o ano que vem. Raul, vamos dar uma olhada no meu balanço. Raul, dá uma olhada na minha contabilidade. Eu tô achando que não tá sobrando dinheiro. Tô achando que eu tô pagando muito imposto. Como que é essa realidade do contador público com o gestor público? O gestor público tem esse diálogo com a contabilidade pública ou ele sofre esse mesmo estigma que você falou antes, que a contabilidade pública não é valorizada? Não tem o valor que deveria ter. Olha só, Raul, aí é que entra, sabe, que eu acho que é um ponto positivo, você viver isso na prática, na experiência, na prática, como eu vivi antes de trabalhar diretamente com o serviço público, né? Trabalhei com a contabilidade pública assessorando. E lá eu enxergava, e continuo enxergando hoje, que o gestor, ele enxerga o contador não como contador, sabe? Em muitos dos casos, e às vezes me entristece, o contador ele não sabe dizer não para aquilo que não está certo. Sabe? E aí você pode me perguntar, Clayton, mas talvez seja um contador que não tem um cargo efetivo, seja um contador em comissão, um contador contratado, ele vai ficar com medo de dizer não, com medo de perder o emprego. Não, não é isso. Hoje no nosso estado, em quase todo o país, falo do nosso estado com propriedade, os contadores, quase todos eles são servidores efetivos.
Então, só que já vem aquele estigma da não valorização, sabe? E nessa da não valorização, o gestor acaba enxergando ele não como aquele guardião ali dos números, sabe? Acaba vendo como um escape para talvez uma justificativa de tomadas de decisão não corretas que aquele próprio gestor encontrou, sabe? Ou como um impeditivo, como um problema. Não posso fazer porque meu contador não deixa. Hoje mudou um pouco do meu contador não deixa, porque existe na administração pública a figura dos controladores internos, sabe? Que tirou um pouco esse não que o contador dizia. Cada um com suas devidas atribuições, aí esse de não deixa, alguns gestores, eles acabam dizendo que é o controlador que não deixa e não o contador. Mas isso aí é uma história à parte, a gente pode discutir depois, né? Deixa mais pro final do episódio, porque é muita coisa já. Ou em outro episódio, não? Ô Clayton, então a gente já estabeleceu aqui um ponto de partida. Porque se a gente pensar que nos players, o cidadão não conhece essa história. Eu, como cidadão, não sabia que tinha essa grande diferença, essa desvalorização da opinião ou da parte técnica mesmo do contador público, né? E que o contador público tinha tanta relevância assim para a gestão, porque é muito fácil eu pensar que tudo que aconteceu dentro da gestão pública foi só uma decisão do executivo. Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa cultura, que é a cultura do ídolo, né? A cultura do meu político, do meu prefeito, do meu deputado. E, na verdade, do meu governador, do meu presidente, para não excluir ninguém, né? Para não excluir ninguém. Mas a gente não estamos falando aqui de política. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque a gente está falando do dia a dia da vida sua, minha, de qualquer pessoa comum, né? E eu até anotei aqui, olha, o Clayton participa de corrida de rua. Quem te encontra na corrida de rua não sabe que você é um profissional da área da gestão pública. Não sabe que você é um servidor público. Ele acha que você é uma pessoa comum. E quando você... E aqui eu vou fixar o ponto, Clayton. E quando você se porta como uma pessoa comum, você acaba absolvendo, sentindo o que as pessoas comuns sentem. Porque ali tem uma... Ali na corrida rola... Eu sei porque, eu participo de corrida também. Ali na corrida rola um monte de conversa aleatória. Ah, você viu... É futebol, é igreja, é política. Ah, aconteceu não sei o que lá. Ah, minha rua tá esburacada. Ah, ou fui essa semana passei um perrengue que eu fui lá no SUS e não tinha médico. Isso é gestão pública. Veja como você ali tá se portando como um cidadão comum, absolvendo toda esse conteúdo. E aí, fixado esse ponto, olha a pergunta, Clayton. Você acha que, tendo essa percepção tão simplória de gestão pública que o povo brasileiro tem, você acha que o povo brasileiro vai chegar lá um dia para dizer assim, não, eu sei o que é gestão pública, eu sei porque eu posso cobrar, eu sei porque eu tenho aqui o meu número do seguro social, eu posso entrar no hospital, eu sei porque eu tenho uma universidade pública e eu vou fazer uma prova, eu vou lá e vou por competência para aquela universidade porque eu tô pagando, é o dinheiro do meu impostinho, do meu dinheirinho que sai do meu bolso todo dia. Você acha que o povo brasileiro tem essa esperança? Olha, Raul, eu acho que antes de mais nada, seja nós, pessoas comuns, como você disse, eu quando estou lá na corrida, você também é um comum quando está lá na corrida, né? E é tão bom. E os próprios políticos governantes precisam entender a diferença entre política de Estado e política de governo, né? Você disse no início aí da conversa que será que um dia nós, cidadãos, o nosso país vai chegar lá? A gente chega. Principalmente o dia que nós,
eleitores, cidadãos comuns e boa parte dos nossos governantes partirem para a política de Estado, né? Ter continuidade e não a política de governo. Eu entro hoje, faço uma coisa, você entra amanhã, desfaz e continua, e aí nunca tem esse círculo girando, sabe? Quando você fala assim, política de Estado, deixa eu tentar traduzir aqui para o nosso público do RRCast. Vê se eu estiver errado, você me corrige. Mas seria mais ou menos assim: em vez do gestor público chamar o contador para resolver o problema, o gestor público chamaria o contador, a equipe de contabilidade da gestão pública para, vamos adequar e cumprir e entregar esse orçamento. Descobre uma forma da gente conseguir entregar o melhor resultado da forma mais barata possível. Correto. Mas isso é para futuro. Correto, mas não só o contador, sabe? Quando eu disse aqui sobre a política de Estado, justamente chamar o contador, chamar o cidadão como o fiscal social da sociedade, que é para a gente, a partir disso, né, todos envolvidos, porque a gente se vitimiza dizendo que o político não faz isso, o político não faz aquilo, só que nós, eleitores, cidadãos, temos um pouco de contribuição aí nessa, às vezes, ineficiência do gestor, sabe? Então, acho que eu tentei responder aí da nossa política de governo, né, na política de Estado, um pouco mais simples assim, dessa forma. É todos envolvidos. E a coisa é um círculo, sabe? Não pode ter rompimento de ideias. Não foi o Raul que fez aqui no RRCast, foi todo o RRCast que fez. Não foi o prefeito que fez, foi toda a prefeitura que fez. Porque aí você deixa de sair de posição isolada, de posição de ídolo, e passa para posição de gestão. Que aí realmente a gente vai falar em gestão pública, quando tem política de Estado. E Estado não estamos falando em território. Quando fala Estado, pode ser o município, pode ser o território estadual ou a União. A Estado é a palavra genérica, né? E você tocou num ponto importante, Clayton, e eu vi uma publicação antes de nós pro podcast, eu dei uma olhada nas suas publicações, e você tem um artigo bem assim, olha o título do seu artigo, Clayton. Vou te pôr na fogueira agora, tá? A culpa é do político que temos ou do eleitor que somos? Se você fizer uma pergunta pra mim, Clayton, eu te juro que eu não sei. Quer dizer, eu sei, mas eu vou guardar segredo. Pergunta pra mim pra quem eu votei na eleição passada. Eu sei, porque eu tomei uma decisão. Eu lembro da minha decisão. Mas e quantas pessoas não sabem? Coloquei a mão no queixo aqui, esperando uma pergunta, e vi que você vasculhou minha vida mesmo. Eu também vasculho a sua. Antes de vir pra cá, eu me preparei pra mim não ficar na fogueira. Nossa, então, claro, como bons amigos que somos, você não ia me deixar na fogueira, não. Não. Comenta então pra gente um pouco sobre esse artigo, porque realmente é uma reflexão que eu acho que a gente, como cidadão, tem que fazer. Mas eu acho que o cidadão que está aqui assistindo o nosso podcast, o empresário e contador, e por que esse podcast? Por que você está nesse podcast? Porque eu acho que o empresário e o contador ainda não têm essa noção da importância da formação de opinião que ele tem sobre todo o mundo político. Porque o contador, ele acha que quem elege o político é o povão. Não, mas olha quanto uma empresa influencia numa eleição. Vou dar um exemplo público. Na eleição dos Estados Unidos, não teve um milionário que estava dando $1 milhão, não sei quantos $1.000 para cada semana lá da campanha, para financiar a campanha. E tinha sorteio, e tinha dinheiro mesmo. Por quê? Porque lá é uma cultura o próprio político pagar a campanha dele. Veja, olha a mudança de cultura. Ah, Raul, no Brasil é errado dar dinheiro porque é comprar voto. Mas veja, o cidadão
não consegue entender que é ele que está pagando com o dinheiro do imposto dele, que devia estar na educação, na saúde, no transporte, que ele está pagando a campanha eleitoral. Aí ele fala, nos Estados Unidos é errado dar dinheiro para a campanha. Mas ele não olhou pro pezinho dele ali onde que ele está. Que ele acha que ele não paga imposto, que ele não paga a campanha brasileira. É uma questão cultural, né, Raul? Aqui cria-se fundos disso, fundos daquilo para bancar campanha. Mas respondendo aí o artigo, e aí você falou também de contador, eu acho que também nós contadores temos que colocar na cabeça, pelo menos eu tenho isso em mente, de que a gente tem que expor mais, sabe? E esse expor não necessariamente é falar somente da contabilidade, né? Seja ela pública ou privada. Você falou desse artigo aí, esse artigo me incomodou porque assistindo noticiários locais, nacionais, aparece algumas coisas que lá atrás eu tinha escrito em um artigo chamado Pão e Circo, naquela época de Covid, aquela coisa toda, e aí eu lembrei daquele artigo e eu falei, olha, eu vou bolar alguma coisa, e colocando, porque lá eu mencionei somente o político, eu falei, não, mas não tá certo, e aí eu trago aqui que a gente também como eleitor tem culpa. Lá diz que a culpa é do político ou do eleitor? Eu acho que a culpa é dos dois, sabe? Porque é muito fácil a gente apontar que o político é corrupto, que o político é aquilo, isso é aquilo, mas nós colocamos lá. E aí nesse artigo que você mencionou, eu antes disso, o Senado Federal tem um sistema lá, um banco de dados de pesquisa muito grande, sabe? Dados Senado. E eles fizeram pesquisa e disseram que aproximadamente 35% da população não sabe o que é sistema político. Outros tantos por cento, você acredita? Não acreditava. Outros tantos por cento não conversam com o amigo sobre política. E outros tantos por cento não sabem de quem votou, como você acabou de dizer, e agora há pouco. Cara, eu não fazia ideia. E eles medem isso em números. É como se fosse assim... tô tentando até criar uma frase aqui para tentar expressar a revolta, que é saber desses dados, né? E olha como que a gente olha o exemplo que eu dei pro empresário esses dias. O empresário, Raul, e agora, o que vamos fazer com essa tributação dos dividendos que os governos aprovaram? Eu dei risada. Eu falei, não. Você aprovou. Todas as empresas aprovaram essa legislação. Não, a empresa não votou. Não votou, não. Então você aprovou ou por omissão, ou você botou o seu político lá. Isso foi aprovado pelas empresas. O cara olhou para mim, o empresário olhou para mim. Raul, mas aí você não tá me ajudando a resolver o problema. Eu falei, tô sim. Tô dizendo para você que a eleição próxima você tem que pensar em quem você vai votar. Ah, mas vou criar política de favor? Não tô falando criar política de favor, mas tô falando que a culpa é nossa. Mais ou menos de como você quis trazer aqui no seu artigo. Não adianta eu querer empurrar a culpa do que acontece nesse jogo. Os players da vida em sociedade. Tô falando do cidadão, do Estado e da gestão pública. Não tem como eu separar esses três players. Se eu tirar um player do jogo, acabou a sociedade. Então não tem como eu empurrar toda a culpa, né, Clayton, para um player só. Então, eu lembro desse artigo seu do Pão e Circo. Eu li esse artigo. E ele remete lá às histórias de Roma, que para desviar o assunto, ou o foco de determinada situação social que estava acontecendo, marcavam um torneio, marcavam uma festa, marcavam um pão e circo, né? E
Não mudou muito da época romana para hoje, não, né? Infelizmente, no Brasil, mas eu vejo que em outras culturas mudou bastante. A gente é um povo jovem, né? Temos 500 e poucos anos. Outro dia eu subi numa muralha que era do século X. Aí eu vi o tanto que a gente é novo, né? Só tem 500 anos a mais, né? Mas 500 anos faz diferença. A gente fala da nossa democracia, é jovem, né? É muito jovem. Muito e aí, às vezes, a jovem. gente quer comparar com a democracia oriental, né? Com a filosofia oriental. Mas voltando aí no artigo, tem também um instituto de pesquisa aqui da América Latina, que fica lá no Chile, que aí ele disse também que os eleitores, um percentual que me foge agora à memória, vota em razão do aparecimento desses políticos nas redes sociais. Se é um político extrovertido, se é um político bem engajado, reflete nas eleições. E aí a gente vê que isso é verdade, né? Na prática, vê que isso é verdade, a ciência provou, como está lá no artigo, e na prática a gente vê isso. Vota por emoção. Por emoção. E você deu um gatilho aqui para a gente entrar pro segundo tema do nosso podcast. Porque se a pessoa vota por emoção, a pessoa não precisa ter estudo para ser carismática, né? A pessoa pode ser carismática, humorista ou saber convencer, é um dom, talvez, e não ter estudo nenhum. E você publicou um artigo científico, e esse artigo é espetacular, porque ele foi números e números muito bem apurados. É lógico que ele foi estudado dentro do estado de Mato Grosso, mas esse estudo serve para replicar para outros municípios, outros estados, né? E o seu artigo o título dele né? O perfil educacional do gestor público municipal, que, veja, não precisa ir longe, governo, federal, estadual, não, vamos ficar na sua cidade, né? O perfil o perfil educacional. O que é o perfil educacional? O prefeito estudou o primeiro grau, segundo grau, ele é formado em alguma faculdade, ele tem pós-graduação ou não? Ele fez gestão pública ou não? Estudou gestão pública ou não? Igual você estudou para trabalhar com gestão pública. E esse perfil educacional influencia na eficiência do resultado, da entrega. Explica pra gente, Clayton, qual que foi esse estudo, o que você observou nesse estudo e o que é importante pra gente conhecer desse estudo e qual que é essa relação que existe entre o perfil educacional e a entrega, o resultado. Olha, Raul, esse artigo, em parceria com a professora, doutora, contadora Mayla Saraiva, lá da Universidade de Brasília, foi um divisor de águas no país, sabe? Há pesquisas parecidas, mas não com as duas teorias que nós usamos. Usamos lá a teoria dos recursos cognitivos, sabe? Teoria lá da gestão de pessoas e de capital humano. E aí isso aí é fruto de um trabalho meu lá na UNB. Depois virou artigo publicado aí em uma das grandes revistas da USP, lá de Ribeirão Preto. Então, aí você vê a relevância do artigo. Hoje, o nosso país não tem revistas com extrato A1, né, de altíssima qualidade na área de contabilidade. Essa revista é uma A4, então está ali entre as 3 melhores revistas do país na área de contabilidade. É um feito para um pesquisador e um contador aqui de Mato Grosso ter isso publicado a nível nacional. Nós pesquisamos os 141 municípios à época, né, porque o ano passado aí nós passamos a ter 142 municípios, um período aí de 7 anos. E aí essa teoria, e aí os números mostram o que a gente teoricamente já sabe, né? O que quem está nos assistindo sabe, que teoricamente, um gestor mais qualificado, ele tende a apresentar melhores resultados. Tende, né? Porque a gente sabe que às vezes tem
pessoas qualificadas que não prestam tanto bom serviço, assim como tem o não qualificado que presta. Aí esse trabalho a gente traz várias variáveis. E aí mostra que, em suma, né, o gestor mais qualificado, juntamente com o corpo técnico qualificado, esse corpo técnico entenda secretários, contadores mais qualificados, ele tende a apresentar melhores resultados. E esse resultado é eficiência, como você disse aí no artigo, sabe? Eficiência fiscal, é não deixar a dívida ativa ficar lá muito tempo sem ser cobrada. Dívida ativa, estamos falando um pouco de tributo, então acaba encaixando, sabe? Ele tende a apresentar melhores projetos e nessa vir mais recursos para saúde, educação, infraestrutura. Em suma, esse aí é o que o artigo traz, sabe? Comprovando cientificamente e aquilo que a gente achava, né? Sim, Clayton, eu lembro quando você publicou o artigo, a gente divulgou também nas redes sociais. O pessoal que baixou o artigo e foi ler perguntou da onde que era. Eu falei, é daqui do Mato Grosso, pode acreditar. E eu falo, né, a gente tá aqui não isolado, mas retirado do grande centro, mas isso não impede a gente de produzir conteúdo técnico, científico, e também eu enxergo que não impede a gente de ser um grande estado, de ser um grande município, de ter eficiência, tanto que temos cidades do Mato Grosso que têm dos melhores índices de desenvolvimento humano do país. Não é raro isso acontecer aqui no Mato Grosso. Mas eu gostei muito da relação que você fez, porque ela tem total conexão com o outro artigo, que a culpa é do político ou é de quem escolheu? E você falou o outro instituto chileno, que existe uma porcentagem dos eleitores que votam pelo carisma. Nem olhou competência e nem olhou qualquer outro variável, olhou só pro carisma, né? E aí a gente acaba ficando refém, né? É porque a gente acaba, a tendência, né? A gente acaba escolhendo, entenda, votar pelo carisma e esquece a competência comprovada, né, Raul? Você disse aí agora há pouco sobre estados, cidades ricas. Eu estou desenvolvendo também aí um outro artigo científico, agora com a professora lá da faculdade do mestrado, que você disse a faculdade agora há pouco, falando um pouco da sua área, tá? Porque eu também pesquisei, você, o grande conhecedor da área do agronegócio, tem um instituto que chama IPS, uma tradução em inglês, que ele vê as dificuldades ou as melhorias que o social, a área social traz. E nós estamos trabalhando isso aí, área social com a contabilidade, então em breve aparece esse outro artigo. Por que eu falei isso? Para dizer para você e reforçar o que você disse, que nós temos sim, não é o fato de estarmos aqui no centro-oeste do país, que nós não temos pesquisadores, na área de contabilidade principalmente, e aqui nós temos, né, o maior produtor de grãos aí do país, um dos maiores de gado, né? Então... E é muito relevante, eu já tô curioso para ver esse trabalho, porque já tenho contato com empresas que preocupam com, não é só lucro, tem que reverter uma parte social. Não é só lucro, tem que reverter uma parte social. E nisso eu acho que a legislação brasileira é muito falha. Porque a legislação brasileira dá lá um incentivo, não é um incentivo. Em vez de você pagar o imposto da pessoa jurídica, o imposto de renda, você vai destinar X% ao esporte, por exemplo. Não que o esporte não seja ruim, o esporte é muito bom, porque o esporte tem disciplina, resgata muitos jovens e é muito bom o esporte. Mas poderia ser mais. Poderia ter outros tipos de destinação mais diversificados, não ficar concentrado só em uma modalidade social. Lógico,
porque o esporte é muito importante. Eu sou patrocinador de atletas. A nossa empresa patrocina atletas, né? De karatê e fisiculturismo. É público isso, tá na nossa rede social. Mas a gente queria fazer mais. E talvez a legislação dá essa amarrada, Clayton, né, nessa situação. Muito relevante esse assunto, viu? Porque o agronegócio tem... É um ramo, um setor econômico que vai gostar muito de investir no social. O IPS que eu disse para você é Índice de Progresso Social. Tá? Há índices que mede isso, e esse progresso social, como você falou, não só educação, saúde e esporte, é crédito de carbono, é o saneamento básico, sabe? É o transporte público, é a cidade inteligente, que aí nós temos que desmistificar, porque cidade inteligente não é só aquela conectada na internet e tudo mais, é aquela que pensa no ser humano, sabe? Então, sim. E aí a gente está quase concluindo, sabe? E dá de perceber que ali, naqueles municípios onde o agronegócio é mais forte, talvez por ter assim um viés financeiro maior que outros municípios, isso tende a progredir e tende a dar mais resultado para a população, sabe? Que legal. Já tô curioso. Ô, Clayton, aproveitando que a gente já tá falando aí em agronegócio, em desenvolvimento, a gente vai passar, agora em 2026, a gente vai passar pelo início da reforma tributária, uma transição, uma mudança extremamente cultural de modelo arrecadatório, que é o caixa da prefeitura, que é o caixa do governo do estado, que é o caixa do governo federal, que sustenta toda a máquina pública, toda a contraprestação de serviços que a sociedade está ali esperando e cobrando do deputado, do senador que não lembra que votou, não sabe para quem foi que votou, mas está ali esperando daquela pessoa, né? E ela acha que ela não tem culpa. Você acha que agora o cidadão vendo onde está o dinheiro dele vai mudar? Porque a grande mudança é essa. Você comprava esse celular aqui, você não sabe quanto tem de imposto. Você compra esse celular aqui, você não sabe hoje. É difícil uma pessoa falar, aí eu paguei X reais de imposto. Com certeza. Não sabe. Só que com a reforma tributária, eu vou lá na loja comprar esse celular, quanto é o celular? O celular é 10 mil reais. Aí eu vou no caixa pagar, eu paguei 12.620, que é 26%. Vai ser o IVA brasileiro, em torno de 26%. 26% de 10 mil é 2.600 reais. Tô certo na minha conta. A hora que isso acontecer, o cidadão vai olhar. Então o meu dinheiro tá indo para lá. É 2.600 reais. Você tá vendo a visualização disso? Você acha que isso vai mudar alguma coisa na nossa cultura? R$2.600 do seu imposto, compra o meu, né? Compra o meu. Mas não é isso, Clayton. Eu quero o seu, mas beleza, o seu é 2.000, mas você vai pagar lá, na hora de pagar no caixa, é 2.260, não é 2.000. Você tá entendendo o impacto disso? Sim, Raul, a emenda aí 132, né? Traz a reforma, a lei complementar agora 214, que em breve aí começa a valer, a partir daqui a poucos dias, talvez. E aí, assim, eu preciso falar duas partes. A visão do contador privado e aí a visão da minha praia, por detrás, o contador público, né? Essas mudanças eu acho que principalmente o contador da iniciativa privada, o contador empresário, sabe? E aí eu tenho dito em algumas falas aí, o contador de compliance, aquele que vai ver as conformidades, ele a partir de agora ele vai ter uma grande fonte de renda quando ele saber dizer não para aquele empresário. O empresário que estava acostumado com
o imposto aí por dentro, como você mencionou, com o nosso ICMS ali, que aí eu reclamo que não sei quanto pago de ICMS. Você, empresário, disse para mim que seu ICMS foi 2.600 e 2.600 é meu telefone. O empresário faz de conta e o jeitinho vai indo, né? Por fora, IBS e tudo mais aí, isso vai ficar mais transparente, né? E aí é que eu gosto de dizer aí da conformidade, do compliance, porque aí o contador ele vai orientar o seu empresário. Porque se não for assim, eu acho que tanto empresário quanto o contador que ficar dando jeitinho, eles vão ser expurgados. O contador vai perder credibilidade e o empresário não sei para onde vai, né? Mas aí voltando aqui para o nosso área pública, esse contador aí, agora eu acho que é a oportunidade dele se valorizar, sabe? Eu sou às vezes criticado porque dizem para mim que eu fico só aí no mundo da teoria. Eu falei, não, mas não é mundo da teoria não, sabe? É prática. Se você falar não para aquele errado, talvez hoje você vai ser mal visto, mas depois, quando souber que aquele não trouxe resultados positivos para a gestão, aí sim. E o que eu quero dizer com isso? Agora, com essa nova reforma tributária, os municípios eles vão ter que ficar atentos. Atentos como? Eu entendo, e aqui vai uma opinião, que o contador ele vai ter que ficar vendo população de município, porque população vai influenciar lá na arrecadação. Tem aí um conselho gestor que vai depois estar direcionando fontes de renda, discutindo aí comitê gestor do IBS, e ele tem que estar atento a isso, né? Para quê? Para depois dizer para o gestor que o gestor, olha gestor, agora nossos municípios vão ser, a tributação agora é sobre consumo, né? Agora é sobre consumo. Eu não tenho que ficar pensando somente agora em trazer indústria para o meu município. Eu tenho que fomentar o consumo, eu tenho que fomentar a venda. Sabe? Porque a gente vê aí em campanhas políticas, eu vou trazer a empresa. Agora, talvez a empresa, atrelada com a forma e o mecanismo de vender mais, de consumir mais, trará muito mais receitas para esse município do que a empresa própria, do que a indústria propriamente dita. Sabe? Eu enxergo, e agora eu tô fazendo um exercício de imaginação, tá? Mas eu enxergo que a inauguração da obra pública não vai mais ser eu fiz isso, eu construí isso. A inauguração da obra pública vai ser assim, gente, olha que foi aplicado X mil reais do seu dinheiro. Transparência. Transparência. Porque se não tiver a transparência, a pessoa vai querer olhar o orçamento. Aí entra a visão do empresário, que aqui eu acho que o empresário tem que ser protagonista. Porque, imagina comigo, Clayton, eu sei que 1 quilômetro de asfalto, eu, o empresário, ir lá e contratar e montar uma empresa e colocar aquele 1 quilômetro de asfalto no chão, custa X mil reais. Eu não vou aceitar que o que a prefeitura fez custou X dobro reais. Se o produto é o mesmo, o local é o mesmo, a estrutura é a mesma. Você tá entendendo essa mudança? Porque na hora que eu entregar a obra municipal, eu vou ter que dizer quanto que ela custou. E aonde que tá o dinheiro. E a partir do momento que eu sei aonde que eu estou pagando, o que eu estou pagando e para quem eu estou pagando, aí eu quero fiscalizar. Aí eu quero olhar a gestão. Então, eu entendo aqui, o RRCast fala muito nisso. Aqui a gente gosta de colocar pontos de vista, mas com base científica, por isso que você está aqui, porque você é um grande pesquisador e a gente precisa de pessoas assim, que são pesquisadoras, não só eu aqui imaginando a situação,
mas eu gosto de imaginar dentro de uma realidade, dentro de uma situação, conheço o ambiente da qual eu estou imaginando e enxergo que isso não vai mais acontecer. É o que eu espero, né? É o que eu espero. Mas você acha que os contadores públicos estão se preparando para essa realidade? Raul, em conversas aí com estudantes e veteranos, se é que assim a gente pode dizer, contadores, eu tenho percebido preocupação, sabe? E aí eu fico assim, percebido preocupação, e aí eu fico preocupado para tentar entender que preocupação é essa dele. Se é a preocupação dele ter que trabalhar mais, sabe? Ou se é realmente a preocupação dele buscar soluções lá para o município ou para o órgão que ele trabalha, né? Ele está falando aqui município, mas talvez seja um outro contador de um órgão ou entidade pública qualquer, que ele precisa apresentar soluções para aquele gestor maior, sabe? Ainda está muito incipiente, principalmente para a área pública, a qualificação do profissional para esse assunto, reforma tributária. A gente tem ouvido bastante, né? E aí tem que parabenizar quem já está aí se qualificando e capacitando da área privada. Mas a área pública ainda é pouca, incipiente, como eu te disse. Tem municípios, tem estados já avançados, principalmente o contador que está ali ligado nas secretarias de finanças, né? Que está ali mexendo mesmo na prática. Contador ali na contabilidade em si, os poucos ainda que eu tenho conversado e preocupados com o assunto, o que eles dizem é que estão buscando aí qualificarem, mas como eu te disse, a gente tem que esperar um pouquinho aí para saber qual vai ser o comportamento deles, né? Ô Clayton, me ajuda a entender uma coisa. Quando que aprova o orçamento dos próximos 4 anos? Alguns já aprovaram, outros estão em briga política para ser aprovados, né? De agora para os próximos 4. Ô Clayton, você tá me dizendo, eu não quero acreditar nisso, você tá me dizendo que os gestores públicos aprovaram um orçamento público para os próximos 4 anos sem olhar a reforma tributária? Raul, olha só, a discussão das leis orçamentárias já vem aí de alguns meses para trás. Só que aí se eu falar para você bem assim, estão aprovando sem saber. Se assim estão fazendo, é de uma desqualificação impressionante, né? Já tem a reforma aí, a emenda há 2, 3 anos, então já dá de se capacitar, né? Ocorre que nós temos aí, a gente sabe de alguns orçamentos que eles são orçamentos fictícios. O que eu quero dizer fictícios? Mentirosos? Não, não é isso. Muitos municípios, principalmente aqueles municípios com poucos recursos, eles acabam vendo o orçamento do ano passado, coloca ali um indexador qualquer e acaba dividindo aquele valor passado, dividindo por 12, que é o orçamento do próximo ano. Isso não pode mais acontecer, né, com a reforma tributária. Porque se estão fazendo isso agora, vão ter impacto aí agora nos próximos anos. Só para deixar claro, Clayton, eu não quis julgar ninguém. Até porque a gente aqui não está no RRCast para julgar, a gente está aqui para esclarecer. E aí, só para contextualizar bem o que eu perguntei, é que se isso está acontecendo, não é que isso está acontecendo de propósito. Eu não estou querendo dizer que a pessoa fez isso porque ela quis. Isso eu duvido que ela fez porque ela quis. Mas aí eu trago o contexto cultural. Desde quando a gente começou a conversa. Falta de cultura, não é valorizado, é deixado para depois. A controladoria, que nós não vamos falar hoje, mas a controladoria pública e a contabilidade pública não estão alinhadas, ainda não. Eu acredito que esse é um processo que vai ficar para a próxima gestão orçamentária, porque aí já vai estar mais maduro.
Porque já vai estar no período, já na metade da transição, né? Na próxima aprovação, do próxima gestão, eu tô falando daqui 4 anos. Quando for aprovar a próxima, já vai estar na metade da transição, já vai ter acabado o PIS e COFINS, já vai ter o conceito de serviço novo. Que, olha só o conceito de serviço novo. Antes tinha lá contabilidade, professor, pedreiro, pintor, serviços específicos. Hoje o serviço é assim: qualquer contraprestação onerosa é serviço. Imagina, tudo é serviço. Imagina, hoje, tudo é serviço. Então, eu acho que nessa próxima pode ser que tenha mais esse contexto aí, você vai viver isso, né, dentro da realidade pública. Mas a realidade é que hoje não tem essa discussão. Eu concordo com você e aí, assim, eu acho que vai estar mais maturado na próxima gestão, sabe? Agora, especificamente, na próxima gestão municipal, né? O orçamento aprovado hoje é para os 3 anos da atual gestão das prefeituras. Então, talvez daqui 3 ou 4 anos, 4 anos mais especificamente, no próximo gestor, aí sim, eu acho que isso vai estar mais maturado e aí vão ver aquela lista lá que quase todo serviço vai ser realmente serviço tributado, né? Fonte de renda para os municípios, né? Então, eu acho que temos aí ainda, não nos acomodemos, os contadores, 1 ano, 2 ou 3 aí, para quando forem fazer os próximos projetos de lei orçamentária, estarem sim, né? Preparados e já sabendo o que realmente aconteceu durante aí esses 2, 3 anos aí da nova reforma. Ô, Cláudio, eu queria muito que você fizesse uma pesquisa para entender. Eu já tentei pesquisar isso também, mas quantos % dos eleitores sabem o que é uma lei orçamentária? É até assim... um sentimento muito ruim, porque a gente não vai lá no dia da votação, no dia da discussão, no dia da audiência pública, a gente não vai lá eu posso discutir a lei orçamentária, né? Eu não vou ser leviano aqui de dizer porcentagem, mas a gente pode ter aí, fazer por analogia, esses 35% que o dado Senado disse que apenas 35% sabe, né? Tem interesse ali em política. Se só 35 desses tem num mundo macro aí, imagine lá na ponta, lá no mais distante, longínquo e às vezes difícil acesso ao município, imagine se lá vai o cidadão, quando é chamado, porque é obrigação, é lei, né? O município divulgar ali quando vai ter as audiências, sabe? E aqui, seja aqui, quando eu digo, numa grande cidade, a presença do público é minúscula, sabe? Dado o desinteresse nosso aí da população, do eleitor. Ô, Cláudio, eu não conheço muito o estado de Mato Grosso, eu conheço pouco. Mas fala um município aí que é bem longe, assim, difícil acesso. Rondolândia. Rondolândia, eu sei para que lado que fica, pro lado de Aripuanã, né? Sim, eu falei Rondolândia porque eu te estudei antes para vir aqui e sei que você frequenta muito Alta Floresta. É porque eu tenho escritório em Alta Floresta, mas a gente não combinou essa pergunta. Essa pergunta é nova. Não, por que eu queria saber? Imagina, eu tô aqui fazendo um exercício de imaginação aqui no que você tá explicando. Então, o certo, assim, a mudança cultural é que Rondolândia vai ter que montar uma equipe dentro da sua gestão municipal. Pro dia que for aprovar o orçamento estadual ou o orçamento federal, vir aqui brigar na audiência de aprovação de orçamento. Vai ter que vir aqui brigar para ter um recurso para lá, para ajudar a construir talvez uma estrada, ou recapear uma estrada, ou melhorar a questão logística, porque o município sozinho, com a sua arrecadação sozinha, não vai conseguir. Ou
Vai depender daquele outro estudo que você está fazendo, do IPS, do investimento particular. Só que aí a gente gera um outro problema cultural, né? Se o particular está investindo, aonde está o dinheiro público? Olha aí o seu insight, né? Seria o melhor dos mundos se a população lá de Rondolândia ou de Alta Floresta viesse aqui quando da audiência pública estadual. Para isso, existe o representante do povo, né? O representante do cidadão de Rondolândia, que é aqui o nosso exemplo, o representante do cidadão de Alta Floresta, que são lá os nobres edis, os vereadores. Seria o melhor dos mundos se essas autoridades viessem aqui trazer as demandas quando tiver audiência do orçamento do Estado, que já teve, né, aí na nossa Assembleia, para levar recursos ou melhorias lá para aqueles municípios. Sabe? E eu vejo que é um futuro inevitável. Porque se ficar isolado, vai continuar isolado. É um futuro inevitável. Né? E querendo ou não, representatividade tem voz. E eu acredito que seja uma evolução, mas tem que partir de todo esse contexto. E é por isso que a gente está aqui no RRCast, Clayton, porque as pessoas, eu tenho, assim, muita convicção de que muita gente não sabe disso. Por isso que a gente está aqui para tentar esclarecer, para tentar trazer esse conhecimento. Não estamos aqui falando de política, não. A gente está aqui falando de gestão. E pela ótica contábil. E aí, Raul, mas a contabilidade vai olhar tudo isso? Sim! Você acha que o gestor quebra a empresa sozinho? Não. Se o contador errar uma apuração e errar o recolhimento de um tributo, ele pode acabar com o caixa do próximo gestão, do próximo ano. Ou da empresa particular ou da empresa pública. Porque a gente tem que pensar que o organismo público como se fosse uma empresa. É uma gestão. A contabilidade tem e deve ter esse papel, né? Porque a contabilidade é uma ciência social, não é uma ciência exata, né? É verdade. É por isso que você disse aí com muita propriedade que a contabilidade tem parte fundamental nisso, inclusive de orientar a população, se preciso for, para vir discutir. Né? Discutir o quê? A lei orçamentária que nós estamos dizendo até agora. Então, para você ver o papel. É uma ciência social envolvida com a sociedade. Cuida do seu patrimônio empresário. Cuida do meu patrimônio. Qual é o meu patrimônio? As estradas, as coisas públicas, né? Os hospitais, Sim. as escolas. A estrada, como você mencionou agora há pouco. O sistema de proteção, vigilância, polícia. Sim, uma ciência social. Ciência social. Legal, Clayton. Esse bate-papo nosso tá muito, muito, muito legal, mas infelizmente 1 hora passa muito rápido, Clayton. Já tá acabando, Raul? Já tá acabando o nosso podcast, você acredita? Mas quando o assunto é importante, quando o assunto é gostoso, a gente vai falando e a hora passa rápido. Ô Clayton, quer deixar alguma mensagem, algo que eu não perguntei que você acha relevante aqui para os nossos espectadores do RRCast? Pode abrir a caixa de ferramenta aí, não tem dó não, pode pôr o assunto na mesa. Agradecer pelo convite e levar, né, uma mensagem para nós contadores, até porque o assunto aqui foi sobre contabilidade. Eu, nos meus textos, no livro meu lá que você tem, eu sempre deixei claro que a contabilidade é ciência, sabe? A contabilidade não é uma rotina administrativa, sabe? E aí eu falo que o contador, ele é ator principal desse mundo, desse cenário. Ele não é ator coadjuvante, não. Coadjuvante talvez seja aquele que tem uma curta passagem pela administração, ou seja, lá por uma empresa qualquer. Então eu sonho, sabe? Eu sonho que os contadores, eles tenham a coragem de falar não quando tem que dizer, e tem também o orgulho de dizer sim quando aquela proposta, quando aquela opinião foi acatada, seja pelo empresário cliente do contador,
ou seja, pelo gestor também maior daquele órgão ou entidade, sabe? Então essa é a fala que eu tenho que dizer, é uma fala de esperança, sabe? É uma fala para nós, contadores, estarmos sempre ali qualificados e dizer que os números dependem também da gente. A riqueza da empresa, a riqueza do seu município, do seu estado, do meu, do seu, depende também daquele contador que eu disse no início, que agora é um contador de conformidade. É o contador da palavra bonita, é o contador do compliance. Compliance. É isso, Raul. Ô, Clayton, a gente fica muito feliz. Já temos assunto para o próximo podcast, quando ficar pronto o trabalho do IPS. Isso é um assunto muito importante, eu acho muito relevante a gente trazer aqui no RRCast. São assuntos que o nosso público não conhece e é importante esse esclarecimento. Foi uma honra ter você aqui, o nosso tradicional aperto de mão aqui do RRCast. Gostaria de agradecer o pessoal que esteve aqui conosco nesse episódio, as informações aqui, os artigos, os portais aqui do Clayton a gente vai deixar aqui nos textos do episódio para vocês conhecerem e conectarem aí, começarem a olhar os textos do Clayton, é muito importante isso daí. Esse foi o nosso 9º episódio, aproveita aqui, clica para curtir, para compartilhar, manda isso pro colega contador, manda pro seu prefeito, manda pro seu vereador, manda pro seu deputado, manda pro seu político favorito, né? Que a gente falou aqui, é bem legal, a gente tá brincando, mas não é uma brincadeira maldosa, não, é uma brincadeira saudável, né, Clayton? A gente tá aqui para ajudar, a gente tá aqui aberto, o RRCast tá aberto. Para quem quiser falar, manda uma mensagem aqui pra gente, que a gente está disponível. Esse foi o nosso 9º episódio. Obrigado por estarem aqui.